todos, esse é um conjunto de 12 aulas em que estamos falando sobre o assunto de radiciação. Essa é a aula 7, onde vamos falar sobre multiplicação e divisão dos radicais. Então, vamos começar? Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre multiplicação e divisão dos radicais e resolver alguns exemplos. Mas primeiro nós vamos relembrar a propriedade dos radicais que dizia o seguinte: se eu tenho uma raiz cujo radicando é A e o índice é N, que está multiplicando outra raiz cujo radicando é B e o índice é N, o que eu posso fazer? Eu tenho dois índices que são iguais, raiz de N ali, raiz de N aqui. Então, eu posso juntar num radicando só, raiz de N, e fazer a multiplicação A vezes B dentro da raiz. Da mesma maneira que se eu tenho um radicando A e o índice do radical N, que divide raiz cujo radicando é B e o índice é N. Podemos observar que o índice da raiz é N, das duas raízes, e elas estão dividindo. Então, a gente pode reescrever ela como um único radical, cujo índice é N, e fazemos a operação da divisão dentro da raiz, A dividido por B. Mesmo se for em forma de fração, se eu tenho uma raiz aqui, N, no numerador, raiz enésima de A no numerador e raiz enésima do radicando B no denominador, eu tenho raiz enésima no numerador e raiz enésima no denominador. Então, eu junto numa única raiz, raiz enésima de A sobre B. O que essa propriedade dizia? Que a raiz do produto é igual ao produto das raízes, da mesma maneira que a raiz do quociente é igual ao quociente das raízes, e vice-versa. Ou seja, se eu tenho raízes com o mesmo índice e elas estão multiplicando ou dividindo, eu posso juntar elas num único radical e fazer a operação de multiplicação ou divisão dentro da raiz. Bom, vamos ver exemplos aqui. Eu vou ter raiz cúbica de 7, que multiplica raiz cúbica de 2.
Vamos observar o índice da raiz. Dessa primeira raiz eu tenho como índice o 3. E na segunda também tenho o índice 3. E as duas estão multiplicando. Então, de acordo com a propriedade que nós vimos anteriormente, eu posso juntar em um único radical cujo índice é 3. E eu faço a operação da multiplicação dentro da raiz. E isso vai resultar em raiz cúbica 7 vezes 2, 14. Certo? Vamos ver outro exemplo. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 6. Vemos que há duas raízes que estão multiplicando. Mas vamos olhar o índice da raiz. Quando a gente tem uma raiz que não tem um número, que número que está aqui? É o 2. Essa raiz também não tem um número. Então, que número que está ali? O 2. Todas as duas raízes têm o mesmo índice. Então, eu posso juntar em uma só. E vai ficar raiz quadrada de 3 vezes 6. E quanto que é raiz quadrada? Quanto que é 3 vezes 6? 18. Fica 18. Certo? Vamos ver agora da mesma maneira a gente pode resolver a divisão. Vamos ver aqui o exemplo envolvendo divisão. Raiz quadrada de 8 dividido por raiz quadrada de 2. Eu tenho duas raízes que uma está dividindo a outra. Vamos observar o índice da raiz. Quando não tem nada, o índice é 2. Aqui, no raiz de 2 também não tem nada, o índice é 2. Duas raízes que têm o mesmo índice, então podemos juntar numa só. Fica a raiz quadrada de 8 dividido por 2. Ok? E quanto que é 8 dividido por 2? Fica a raiz quadrada de 4. E essa raiz, ela vai dar um número inteiro. Raiz quadrada de 4, qual que é o número que elevado ao quadrado é 4? É o 2. Pode ser o 2 positivo e pode ser o 2 negativo. Vamos ver outro exemplo. Raiz cúbica de 15, que divide raiz cúbica de 5. Vemos que são duas raízes que estão
uma dividindo a outra. Vamos observar o índice. Eu tenho que aqui nessa o índice é 3 e nessa outra o índice também é 3. Então, eu posso reescrever essa raiz numa só, utilizando a propriedade. Então, vai ficar raiz cúbica de 15 dividido por 5, que vai resultar em raiz cúbica. Quanto que é 15 dividido por 5? 3. Agora vamos resolver aqui um exercício que envolve multiplicação e divisão. Eu tenho aqui raiz quadrada de 3, que está multiplicando raiz quadrada de 6, que está dividindo raiz quadrada de 2. Ok, vamos observar essa expressão. Eu tenho que aqui uma multiplicação e aqui uma divisão. Vamos observar o índice da raiz. Não tem nada nessa primeira raiz, o índice é 2. Nessa segunda, o índice também é 2. E na terceira, o índice é 2. Tenho 3 raízes de mesmo índice. Pela propriedade, eu posso juntar numa só. Vamos fazer por partes. Você pode fazer do jeito que achar melhor. Eu vou fazer dessa forma. Vou juntar essas duas primeiras. Raiz quadrada, índice 2, de 3 vezes 6. E aqui eu coloco dividindo raiz quadrada. Eu nem preciso botar o 2, tá? Eu só vou botar para verem como realmente é o mesmo índice. Raiz quadrada de 2. Resolvendo 3 vezes 6, vai resultar em raiz quadrada, que eu já não vou mais botar o 2, porque a gente já sabe. 3 vezes 6, 18. Dividido por raiz quadrada de 2. Lembrando que a gente também pode juntar na divisão. Então, vai resultar em raiz quadrada de 18 dividido por 2, que vai resultar em raiz quadrada de 9. E qual que é o número que elevado ao quadrado é 9? É o 3. Pode ser o 3 positivo ou negativo. Certo? Terminamos mais uma aula. Até a próxima.